Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos à casa do Senhor. Podem-vos assentar. Queremos agradecer a Deus, primeiramente, por estarmos aqui e os irmãos que vieram para ouvir a palavra do Senhor. Queremos também saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que a Deus possa alcançar os vossos corações, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vínhamos estudando uma série de estudos, Há 3 meses atrás começamos falando sobre a fé, depois falamos sobre a esperança e encerramos falando sobre o amor de Deus, este amor que transforma vidas. Este amor de Deus, ele é mais, na vida do cristão, ele deve ser mais prático, ele deve ser mais em atitudes, em ações que glorifiquem o nome do Senhor. É a ortopraxia da fé, porque podemos falar que amamos a Deus, que não vemos, como diz o apóstolo, e como podemos dizer que amamos o nosso irmão, que nós podemos ver, tocar, e muitas vezes nós não demonstramos este amor, este afeto. Então o Evangelho, ele é teológico, sim, ele é bíblico, mas ele também é prático. Senão nós nos tornaríamos como os fariseus, Que ensinavam, eram doutores da lei, conheciam a lei, mas na hora de executar a prática, eles eram muito extremados. Porém, esta semana eu me debrucei sobre a epístola de Judas. Judas considerado o meio-irmão de Jesus. Por quê? Filho de Maria com José. Judas, meio-irmão de Jesus, se tornou um dos apóstolos de Jesus Cristo. E a coisa mais difícil, irmãos, é você dar testemunho dentro da sua casa. E a Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, o seguiram. Reconheceram que Jesus de fato era o Filho de Deus, o Messias. Então Jesus foi reconhecido dentro da sua própria casa como o enviado de Deus. E dentro da epístola de Judas, que foi escrita aproximadamente no ano 67 depois de Cristo, eu pude tirar algumas lições, algumas coisas muito interessantes, muito atuais para os nossos dias. Esta epístola que foi escrita há mais de 2000 anos, mas quando nós lemos, é como se nós estivéssemos vivenciando os desafios que a igreja vive no dia de hoje. Judas vai falar sobre, não é o Judas Iscariote, mas é o Judas, meio-irmão de Jesus. Ele vai fazer algumas advertências contra as apostasias dos nossos últimos dias, Mas dentro deste livro, nós gostaríamos de trazer o tema arrebatamento. E pelo menos 4 condições para que nós, a Igreja de Jesus, possamos participar do arrebatamento, que está muito breve para acontecer. Nós, da Assembleia de Deus, que nos declaramos pentecostais, nós cremos no arrebatamento da igreja. E nós vamos estar falando, eu não vou pregar tudo isso hoje, mas uma série de estudos sobre o arrebatamento. Hoje seria apenas um pano de fundo dentro do livro de Judas, e depois nós vamos estar falando sobre 4 condições para que eu e você possamos fazer parte do arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento, ela não aparece claramente nos evangelhos, mas nós podemos entender à luz da palavra do Senhor a ideia principal desse tema.
Amém, irmãos? Então vamos fazer uma oração e dar início a esse estudo, que talvez vai pegar aí 4 quintas-feiras. Vamos falar sobre 4 condições para que eu e você possamos fazer parte do arrependimento da igreja. Vou trocar de microfone que está falhando, mas vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite para adorarmos e glorificarmos o Teu nome, Senhor. Pai, te agradecemos por cada irmão que veio nesta noite para juntamente cultuar a Deus conosco. Pedimos que o Senhor venha alimentar a nossa fé, a nossa esperança e o amor que um dia o Senhor colocou em nossos corações. Por isso pedimos ao Pai que o Senhor possa estar falando conosco, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar traduzindo essas palavras, ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, dentro do livro da Epístola de Judas, ele vai falar sobre os falsos mestres que estão atuando nos nossos dias, como naqueles dias. Nós vamos ler a Bíblia em Judas, capítulo, só tem um capítulo, né? O 24 e o 25. Você pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora para todos sempre. Amém. Então eu li o mesmo versículo 2 vezes. Ao analisarmos a carta de Judas, nós vamos ver ele chamando a atenção da igreja. Se diz que ele escreveu para a igreja da Ásia Menor, advertindo os irmãos, orientando os irmãos acerca de alguns falsos mestres que havia se introduzido no meio da igreja. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando da igreja universal, a igreja de Cristo em todas as faces da terra. No versículo 4, ele vai descrever as características desses falsos profetas que têm atuado nos últimos dias. Primeiro, no versículo 4, homens ímpios. O versículo vai dizer que eles se caracterizam porque eles são ímpios. Versículo 4, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Isso é muito comum nos nossos dias. A graça, somos salvos mediante a graça, mas isso não nos dá o direito de vivermos uma vida sem a santificação. Versículo 4, negam Jesus Cristo, são características desses falsos mestres. Versículo 7, assim como Sodoma
entregam-se à imoralidade sexual. Versículo 7. Versículo 8. Estes sonhadores contaminam o próprio corpo. No versículo 10, mais outras características desses falsos profetas. Como animais irracionais se corrompem. Versículo 12. São rochas submersas nas festas de fraternidade. Rochas submersas nas festas de fraternidade. Versículo 12 ainda. Pastores que se cuidam de si mesmos. Versículo 12. Árvore de outono, sem frutos. Vemos aqui mais algumas características. São como ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. No versículo 13 ainda, Judas diz que eles são estrelas errantes, mas estão reservadas para sempre as mais. No versículo 16, eles são murmuradores. No versículo 16, descontentes com a sua sorte. Ainda no mesmo versículo, diz que eles são cheios de si, são orgulhosos, arrogantes. No versículo 18, zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. No versículo 19, não tem o Espírito. Versículo ainda 16, adulam os outros por interesse. E por último, versículo 19, são os que causam divisões entre vocês. Então Judas vai trazer para a igreja da Ásia Menor as características desses infiltrados, dessas pessoas que se declaram autossuficiente, altos conhecedores da palavra de Deus, se intitulam como profetas de Deus, homens de Deus, mas ele vai dizer aqui, esses falsos mestres já haviam se infiltrado, no versículo 4, leiamos o versículo 4, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. Isso parece tão absurdo, mas a minha concepção mudou quando eu estava fazendo um trabalho em Campinas, e eu ouvi o testemunho de um ex-feiticeiro. Ele era considerado um dos bruxos mais importantes do Brasil. E ele se converteu, aceitou a Jesus como seu Salvador. E ele dizia na sua palestra, nos seus ensinamentos, como o diabo é astuto. Como o diabo, ele usa pessoas para se infiltrarem no meio do povo de Deus, para causar divisões, para causar distorção da palavra de Deus. Eu me lembro do saudoso pastor, professor, mestre Antônio Gilberto, que veio em Uberlândia, nas escolas bíblicas dominical para obreiros, e ele falava do perigo da doutrina. A Bíblia fala sobre 3 tipos de doutrina. A Bíblia fala sobre a doutrina de Deus. Essa doutrina de Deus é boa, ela é perfeita, ela é pura, ela é santa, ela nos leva para o céu. E ele também fala da doutrina dos homens. São aquelas regrinhas que os homens criam para tentar chegar no céu, agradar a Deus, mas isso não funciona. Se não for pelo Espírito de Deus, não funciona. E existe a terceira doutrina que o Antônio Gilberto ensinava para a gente, que era a doutrina de demônios. Essas são as piores,
porque a doutrina de demônios tem o objetivo de nos desviar dos caminhos do Senhor e nos levar para o inferno. Por isso, queridos irmãos, Judas, lá no versículo 6, ele faz menção dos anjos caídos. Ele vai dizer que Deus, esse Deus que é amor, esse Deus que é Senhor, esse Deus que é poderoso, Ele não poupou os anjos caídos. Quando eles se rebelaram contra Deus, através de Lúcifer, o texto vai dizer aqui no versículo 2, 2 Pedro 2,4, são as únicas referências diretas à queda dos anjos. Parece referir-se à derrota posterior deles. Alguns pensam que se tratava de uma alusão a Gênesis 6, onde os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Muitos, provavelmente, essa queda dos anjos é um evento ainda mais remoto, quando Satanás comandou certos anjos na rebelião contra Deus, lá em Isaías 14, 12 a 15. Assim aconteceu antes de Adão e Eva terem um encontro com Satanás, que os levou a pecar no jardim do Éden. Leiamos o versículo 6 da epístola de Judas. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, as cidades em redor, se entregaram à imoralidade em relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Judas vai chamar a atenção da igreja para esses falsos profetas, e que o fim deles será o mesmo fim que teve Sodoma e Gomorra, o mesmo fim que terá os anjos caídos, Satanás e a sua prole, como está descrito em Apocalipse, e ele vai chamar-nos a atenção para a profecia de Enoque, lá no versículo 14 e 15. Leiamos. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Ponto. Essa profecia de Enoque não aparece lá em Gênesis capítulo 5. Segundo os narradores, os teólogos acreditam que Judas se inspirou em um livro apócrifo, né? Em um livro judaico, aonde se fala sobre o livro de Enoque, aonde ele faz a referência a essa profecia, que nos últimos dias o Filho do Homem se manifestaria nas nuvens. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco, sobre o arrebatamento. Nós lemos lá, vamos ler lá em Gênesis capítulo 5, 24, essa referência que Judas faz ao profeta Enoque, em Gênesis capítulo 5, versículo 24.
Leiamos. Vamos ler a partir do versículo 19. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra arrebatado. O texto diz que Enoque agradou a Deus. Ele foi um profeta de Deus nos seus dias. Ele foi atalaia de Deus nos seus dias. Ele foi um homem de Deus nos seus dias. Um homem que andou com Deus nos seus dias. A Bíblia diz que ele viveu 365 anos. Teve mulher, teve filhos, teve muitas coisas. Mas a coisa mais interessante que Enoque tinha na sua vida era Deus. Andar com Deus não é o privilégio de muitos, é o privilégio de poucos. Poucos conseguem desenvolver uma intimidade com Deus. Domingo nós estávamos falando o Salmo 23. A diferença de conhecer o Salmo 23 e conhecermos o Senhor do Salmo 23. O que acontece hoje? Quando nós vemos na televisão, hoje nós temos vários expositores da palavra de Deus, vários palestrantes na internet, várias pessoas trazendo porções da palavra de Deus. Mas nós temos muitas pessoas que são teóricas. Repita comigo, teóricas. Teóricas no conhecimento. Elas não desenvolveram um relacionamento íntimo com Deus. Enoque andou com Deus e a Bíblia diz que Deus o tomou para si. A palavra arrebatado, que no francês, no original latim, que significa raptus, aquele que é sequestrado, aquele que é levado, foi mais ou menos assim. Eu imagino, talvez Enoque estava caminhando no meio do pasto, ou no deserto, ou no meio de algum lugar, e de repente ele sentiu aquela glória de Deus envolvê-lo, e Deus o tomou para si. E a história bíblica não diz mais nada sobre Enoque. Esse livro que os judeus têm lá na sua biblioteca, sobre o livro de Enoque, foi da onde Judas, o meio-irmão de Jesus, trouxe que ele profetizou nos seus dias a volta de Jesus. Olha que coisa linda. Por isso que, assim como Enoque foi arrebatado para o céu, a igreja do Senhor Jesus também está aguardando esse arrebatamento. Vamos ler lá em Hebreus 11, 5. Qual foi o segredo de Enoque? E aqui está a primeira condição para nós fazermos parte do arrebatamento da igreja. Hebreus, capítulo 11, e versículo 5. Eu vou ler alguns versículos anteriores para que os irmãos possam entender. É o 5 mesmo. Os irmãos encontraram? Amém? Ainda sobre Enoque, versículo 5 de Hebreus 11. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aí o versículo 6, o segredo. Sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A primeira condição para que eu e você possamos fazer parte desse rapto, desse sequestro legítimo, desse arrebatamento, é termos fé em Deus. Deus vem buscar um povo que crer nele, não somente de palavras, não somente na teoria, não somente na teologia, mas muito mais do que isso. O texto que lemos em Gênesis diz que Enoque andou com Deus, e Hebreus está dizendo que ele andou por Deus, porque ele tinha fé em Deus, ele acreditava em Deus. E a sua fé agradou a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que ele recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, quando Jesus fala sobre, porventura achará fé o Filho do Homem quando retornar sobre a terra, é porque a fé nos nossos dias, ele está se tornando tão racional, tão material, tão assim, supérflua, e as pessoas estão tendo a sua fé minada, a sua fé destruída pelas aflições, pelo dia mau, pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos, como o meio-irmão de Jesus nos ensina, que uma das características dos falsos profetas nos nossos dias é dizer, não, Jesus não vai voltar. É dizer que Jesus, no final das contas, ele vai salvar todo mundo. No final das contas, todo caminho leva a Deus. No final das contas, se você quer ser homem ou mulher, é um problema seu. Deus, no final de todas as contas, ele vai te levar para o paraíso. E nós vemos que o texto sagrado diz que não é assim, irmãos. E hoje eu estava, talvez os irmãos assistiram o jornal aqui do Triângulo, né, de Minas, comemorando, né, um filme que foi rodado aqui na Estrela do Sul, em Uberlândia, intitulado Valentina. Esse filme, ele vem com uma mensagem subliminar, né, dizendo que sobre a ideologia de dizendo, e dia 11 agora eles vão aprovar no Congresso, no Senado, é uma lei que obriga as escolas a terem banheiros unissex. Meninos e meninas podem frequentar o mesmo banheiro, obriga as escolas a ensinar as nossas crianças, desde pequenininho, o que é o sexo, como se faz, etc, etc. E parece que eu estou lendo a epístola de Judas, falando sobre os falsos profetas, os falsos ensinamentos dos últimos dias, e é como se fosse hoje, 2000 anos depois. Mas o texto diz que Deus virá. Abra sua Bíblia lá em Judas novamente. Leiamos lá, eu acho que é o versículo 4, né? Nós lemos. Leiamos que Judas, ele vai dizer que o Senhor está voltando. E ele vem nas nuvens. É interessante, meus irmãos, que Judas faz menção no versículo 9, leiamos. No versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés,
ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Flávio Joséfo, que é um grande historiador judeu, ele diz que, nos seus comentários, que Deus escondeu o corpo para que a nação de Israel não fizesse dele uma idolatria, um ídolo. E a Bíblia diz que houve uma guerra espiritual no mundo espiritual entre o arcanjo Miguel e Satanás, o diabo, acerca do corpo de Moisés. Tenta imaginar, irmãos, quantas batalhas são travadas no mundo espiritual. Se Deus, quantas vezes o diabo já tentou ceifar a sua vida, destruir os seus sonhos, destruir a sua chamada, destruir a sua fé, mas Deus, na sua glória, no seu trono, não permitiu. Quem sabe Deus enviou o arcanjo Miguel para lutar contra o diabo, para que ele não tirasse a sua vida. Está lá em Daniel, a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração jejuar 21 dias. E quando o arcanjo apareceu para ele, o arcanjo Miguel disse para ele: olha, desde o primeiro dia que você colocou os seus joelhos no chão, como Deus ouviu e mandou a sua bênção. Mas houve uma espiritual. O diabo não queria que a sua vitória chegasse. E nós lutamos, e nós brigamos, e acredito que foi a todo lado, mas a vitória chegou. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmãos, você já conseguiu imaginar a guerra no mundo espiritual? Satanás tentando nos tirar da presença do Senhor. Então ele usa os falsos profetas, ele usa os falsos crentes, ele usa as falsas doutrinas, as doutrinas de demônios, as doutrinas de homens, para nos desviar. Mas o que eu acho lindo aqui em Judas, servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago. Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. O que isso quer dizer, pastor? No versículo 1, que os que são de Jesus são preservados por Jesus. Você pode dizer para o seu irmão ao lado: você é preservado por Deus. Há aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Mas nós somos da linha teológica, Assembleia de Deus do Brasil, que já tem 100 que a igreja não passará pela grande tribulação. Antes que venha o anticristo, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. E para que isso aconteça na minha vida, na sua vida, nós precisamos de uma coisa. O que, pastor? A fé. A fé que vence o mundo. Nós precisamos guardar nossa fé em Deus, porque o nosso adversário, ele não dorme. A Bíblia diz que ele está como leão, tentando, olhando a quem possa tragar. E ouvindo o pastor missionário Ronaldo Lidório, ele é um dos grandes missionários aqui do Brasil, da Igreja Presbiteriana, e ele faz uma questão em uma das suas pregações. Os estudiosos estavam estudando o que os leões fazem quando eles estão ali debaixo das árvores descansando. A tese era descobrir o que o leão faz quando ele está descansando. E aí, depois de muita observação, eles descobriram que os leões, descansando, eles estão observando a presa.
qual é a mais vulnerável, a mais fraca. E eles ficam olhando os animais e observando qual é a próxima vítima que eles vão atacar. Irmãos, o diabo age da mesma forma. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando a quem pode tragar. Quando ele observa um crente com a sua fé quase que nula, quase que morta, o que ele faz? Ele ataca. Por isso, que uma das condições para nós fazermos parte do arrebatamento da igreja é guardar a nossa fé em Jesus. Esta fé em Jesus, o texto diz que nós somos preservados. Aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Jesus vem buscar sua igreja. Assim como Enoque andou com Deus, aquele que estiver nessa última hora, com a sua fé em dia, vamos dizer assim, a sua fé em dia, com Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo, versículo 17. E aqui nós já vamos encerrar. Hoje é apenas uma introdução, eu não quero cansar os irmãos, mas nós estamos falando desse aspecto, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Irmãos, o texto está falando sobre a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a seguir. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus o trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Queridos irmãos, o mesmo arcanjo que brigou com o diabo por causa do corpo de Moisés, está sendo mencionado aqui pelo apóstolo Paulo, que o arcanjo Miguel tocará a trombeta. E quando ele tocar a trombeta, o Senhor Jesus descerá dos céus. E os que morreram em Cristo, na fé, ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos, seremos arrebatados, como Enoque não provou a morte. Aí é que está, Andrei, o grande mistério. Se Jesus voltar hoje, e a trombeta tocar e Jesus voltar hoje, nós que estamos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Pastor, mas isso é um absurdo? Não, isso é uma questão de fé. Interessante, irmãos, que na Bíblia está cheio de exemplos. A Bíblia diz de Elias. Elias não provou a morte, Elias. A Bíblia diz que Deus mandou uma carruagem de fogo que desceu do céu, pegou o profeta Elias, e Eliseu viu o profeta indo embora, indo embora, indo embora. E se foi. Os discípulos também viram Jesus
depois da ressurreição, depois de dar a ordem para os discípulos de pregar o evangelho a todo mundo, eles viram Jesus subindo para o céu, subindo, 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 e de repente aparece 2 anjos de branco dizendo: varões, por que estáis olhando para cima? Porque da mesma forma que o viste subir, vocês o verão retornar. Quantos creem ainda no arrebatamento da igreja? Infelizmente, muitos deixaram de crer no arrebatamento da igreja, porque eles estão amando tanto este mundo, fazendo tantos projetos, não que nós não devamos fazer, devamos viver a melhor forma possível, devamos servir a Deus da melhor forma possível, devemos cuidar dos nossos filhos, educá-los, mas sem perder o olhar para cima. Soará e Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, pastor, encerrando, o meu conselho para os irmãos nesta noite é os conselhos de Judas. Deus preserva aquele que Ele ama, aquele que Ele chama. Somos preservados por Deus. O profeta Malaquias vai dizer que nós não somos consumidos, não somos destruídos, não somos engolidos vivos por causa da misericórdia de Deus. A igreja é que tempera essa terra que já está apodrecida pelo pecado, que está contaminada pelo pecado. A ira de Deus virá sobre a terra. Nós já estamos vivendo os últimos dias, nós já estamos gemendo, mas nem isso tira o olhar do crente de Jesus, porque nós somos preservados para a salvação. Essa é a diferença daquele que anda com Deus e daquele que não anda com Deus. Aquele que não anda com Deus está sendo ou estará caminhando para a condenação eterna. Mas aqueles que andam com Deus estão sendo preservados para uma vida eterna com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos podem dizer glória a Deus? Leiamos o último versículo. E Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus anjos, dos seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, todas as palavras insolentes os pecadores e ímpios falaram contra Deus. Que ele virá com milhares e milhares de seus santos. Aqui pode ter 2 possibilidades. Pode estar falando de Jesus vindo com os anjos, ou já Jesus vindo com a igreja, os santos, para julgar o mundo, que já vai ser julgado pelo Senhor. Então, meus irmãos, a igreja, ela tem o ministério profético de Enoque. O que eu estou fazendo aqui hoje é o mesmo que Enoque fez há 2000 anos, ou há alguns 1000 anos atrás, profetizando que Jesus em breve voltará. Amém? E para que nós possamos fazer parte do arrebatamento, precisamos manter a nossa fé. Essa é uma das condições. E depois nós vamos ver as outras 4 condições. Se você quiser aprender, na próxima quinta-feira, vamos estar falando de outras condições para fazermos parte do arrebatamento da igreja. Oremos. Querido Deus, a tua palavra
ela nos afirma que nos nossos dias teríamos falsos mestres, falsos ensinadores, que enganariam, se possível, até os escolhidos. Mas nós estamos aqui nesta noite, como atalaias, como o profeta Enoque, para chamar a atenção, assim como a epístola de Judas, uma exortação para a igreja, de que Jesus está às portas, de que em breve a trombeta soará, e que Jesus vai se manifestar nas nuvens para buscar a sua igreja. Nós cremos que Jesus virá antes que o anticristo estabeleça o seu reino. E nós cremos que Jesus está às portas. O mundo está com as pernas, vamos dizer, de cabeça para baixo. Os valores invertidos. Uma sociedade corrupta, uma sociedade destruída pelo pecado. Mas ainda existe um povo preservado pelo Senhor Jesus. Esta igreja militante, triunfante, os atalaias de Deus, os profetas de Deus, que está profetizando a volta de Jesus. E pela fé, nesta noite, pela fé nós tomamos esta promessa. Nós somos do dia mau. Mesmo que o crente passe pelo vale da sombra da morte, sabemos que não é o nosso fim, porque os que morrem em Jesus ressuscitarão primeiros, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e encontrarão com Cristo nos ares. Oh Deus, que dia lindo será, que dia maravilhoso será, quando a igreja for retirada deste mundo para habitar com Cristo nas mansões celestiais. Pai, guarde a fé do teu povo. Não deixe a nossa fé ser barganhada. Não deixe que nós venhamos vender a nossa fé como um prato de lentilhas, mas que nós possamos preservar a nossa coroa da vida, que possamos guardá-la como se guarda, Senhor, algo precioso, pois esta é a herança da igreja, esta é a nossa certeza de que nem o inferno, nem o diabo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, nessa tua igreja, povo, renove a nossa fé. Ó Deus, nos encha de fé e de esperança para crermos na volta de Jesus. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, nós